A prova de maturidade espiritual não é o quão puro você é, mas a consciência da sua impureza. Essa mesma consciência abre a porta para a graça. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sempre nos dizem para nos mantermos santos, tratando nossos corpos físicos como templo de Deus. Eu sei que você já ouviu anos de pregações sobre isso, mas hoje vamos nos aprofundar em quais são realmente as consequências. O que realmente acontece quando deixamos de proteger o nosso compromisso com a santidade? Veja o que afirma Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Na verdade, esses pecados e os seus benefícios são óbvios e de curta duração, mas as consequências certamente não são. Há uma razão pela qual muitas pessoas acham difícil rejeitar o prazer das atividades sexuais. O sexo dá à pessoa euforia, satisfação e talvez uma fuga da realidade. As vantagens são boas demais no sentido mundano. Mas não se deixe enganar nessa armadilha. Só parece um bom negócio por fora. O que você está se metendo é muito pior, mas não é visível a princípio. Acontece no mundo invisível e envolvendo principalmente o seu eu espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 3 declara: Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. As pessoas pensam que quando cometem pecados sexuais, isso só prejudica o seu relacionamento pessoal com Deus. Elas aceitam essa instrução levianamente e quando caem em tentação, tratam-na como um erro que pode ser facilmente compensado. Porém, esse é o tipo de pecado que muda gradativamente a maneira como você pensa e se comporta até que os efeitos se manifestem no seu dia a dia. Os mandamentos de Deus sobre esse assunto são diretos, e algumas pessoas têm a ideia de que a desobediência é o resultado final. Nesse vídeo, vamos falar sobre consequências específicas que acolhemos inconscientemente se nos envolvermos em imoralidade sexual, como adultério e sexo antes do casamento. No mundo invisível, uma nova porta se abre, e o diabo usa isso para chegar ao seu coração. O que parece ser uma decisão única para nós é, na verdade, o ingresso dourado de Satanás para as nossas vidas. Conforme declarado em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não me interpretem mal. Sentir desejo não é automaticamente um pecado, mas Satanás usa o desejo sexual para te forçar a cometer o pecado. É uma das nossas qualidades humanas da qual o diabo se aproveita. Ele quer que você pense que sua vida sexual está isolada do seu eu espiritual. Ele te convence de que essas atividades são humanas demais para que Deus se preocupe com elas. Satanás sussurra em seu ouvido: o que o seu prazer tem a ver com o seu Deus? Quando qualquer coisa ou alguém coloca esse tipo de pensamento em sua cabeça, o diabo está abrindo caminho. Se envolver na imoralidade prejudica sua identidade e a obra que Deus fez em você, e nesse caso, Satanás invade mesmo através da menor fresta. Hoje, talvez você tenha ficado de maneira errada com alguém antes do casamento. Amanhã, você começará a pensar que talvez isso não seja tão ruim. Nos próximos dias, você se sentirá liberado e dominado pela luxúria. Isso se torna um padrão, uma forma de pensar que leva você a degradar os mandamentos de Deus. E adivinha quem está por trás de tudo isso? Quem se beneficia com isso? Você pode ter realizado seus desejos mundanos e seus colegas podem até achar que você é legal, mas no final das contas, o diabo obteve acesso à sua vida. Ele está usando você como um peão para lutar com Deus. Acredite em mim, tudo que o diabo quer é deixar você destruir sua vida se rebelando contra Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, conclui assim que: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Um exemplo bíblico disso é quando Davi foi vencido pela luxúria e teve um caso com Batseba, plenamente consciente de que ela era casada com um dos seus soldados, Urias. Quando Batseba engravidou devido a um caso deles, Davi providenciou para que Urias fosse enviado para a frente de batalha, garantindo que ele morreria. Imagine, o que começou como um caso
terminou em assassinato premeditado. É assim que o diabo trabalha. Ele transforma um pecado sexual em algo pior. É a janela de oportunidade dele para fazer você cometer pecados entrelaçados uns com os outros, para que você realmente não perceba como uma coisa leva a outra. Isso é o que acontece depois. Você viola o seu relacionamento com Deus, com seu companheiro ou companheira e, em última análise, consigo mesmo. Veja o que diz Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você pode imaginar quão rigoroso Deus é quando se trata em questões de santidade? Ele não quer nem que a sujeira do pó em seu solo santo chegue até ele. Quão mais rigoroso ele é com as coisas em você, que é filho dele. Remova a distância entre Deus e os humanos por um segundo e concentre-se primeiro no fato de que ele é nosso Pai. Ele investiu em você, nutriu você e te amou incondicionalmente, e certamente dói pensar que você abandonou todas essas coisas em troca de prazeres carnais. Quando nos envolvemos nesse prazer mundano, nos distanciamos de Deus, tornando mais fácil para o diabo nos aproximar do mundo. Soltamos a mão de Deus e nos distanciamos de sua presença. Às vezes, nos afogamos tanto nesses pecados que, mesmo quando temos a chance de mudar as coisas, ficamos tão envergonhados que rejeitamos a oportunidade de nos reconectarmos com Ele. Além disso, seu relacionamento amoroso é prejudicado, mesmo que você ainda não tenha um. Se você ainda está solteiro neste momento, observe o que Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Deus já escolheu o seu futuro marido ou a sua futura esposa, uma pessoa que você merece e que ela merece você. Deixar de proteger a sua pureza perturba esse futuro, porque se não se pode confiar em você para respeitar a santidade do seu compromisso futuro, como Deus saberá se você é digno de receber essa bênção? Se você é casado, entretanto, saiba que o tempo é quem revela a verdade definitiva. Em uma realidade invisível, seu relacionamento já está prejudicado, independentemente do seu parceiro saber ou não do seu pecado. Isso permite o desrespeito, promove o sigilo, prejudica sua capacidade de se conectar e resulta em problemas mentais e emocionais, especialmente para você. Solteiro ou casado, uma coisa é certa: você não pode escapar das consequências. Deus tem nos alertado sobre esse assunto porque quando as consequências chegam, quem comete o erro é quem mais sofre o impacto. Deus continua a ser seu Pai e Salvador, mas você pode não ser o mesmo sem a redenção dele. Por último, pode ser difícil de acreditar, mas você arrisca o futuro da próxima geração da sua família. Vou citar Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. As gerações futuras da sua família herdarão a sua aliança com Deus. Essa promessa foi demonstrada em vários lugares na Bíblia, pois Deus deseja que o Evangelho seja pregado em toda a família. Essa é mais uma das maneiras pelas quais podemos continuar a nossa missão de espalhar a boa nova e encorajar mais pessoas a acreditar em Deus. Sua aliança refere-se à sua promessa a Deus como seguidor dele. Caso essa promessa seja quebrada por causa de alguma impureza, os efeitos provavelmente terão efeito à medida que a aliança se estende às gerações seguintes. Eu prometo a você que isso se aplica quer você seja casado ou não. Por exemplo, há casos em que uma gravidez não planejada resultante de relações sexuais antes do casamento provocam efeitos ainda mais graves na descendência e nos seus futuros filhos. Existe uma maior possibilidade de pobreza, trauma emocional e má educação dos pais. No mundo invisível, você está tornando sua família vulnerável a essas realidades infelizes. Todas as consequências são, em sua maioria, invisíveis, talvez porque sejam simplesmente inimagináveis para você, especialmente considerando como isso não faz parte do plano de Deus para você. Saiba que o prazer mundano nunca poderá se igualar ao prazer genuíno que obtemos ao servir a Deus e respeitar a nós mesmos. No mundo invisível, todas as coisas são temporárias. As consequências que você traz sobre si mesmo no mundo invisível, entretanto, são duradouras. A única coisa que você precisa saber por enquanto é que nenhuma tentação é mais forte que a força do amor de Deus. Nunca pense que o desejo da carne tem o poder de te controlar, não quando você está revestido da graça, da sabedoria e do conhecimento de Deus.
De uma forma ou de outra, o pecado sexual perturba a dinâmica de tudo. Estamos falando de duas almas que desafiam intencionalmente a palavra de Deus. Alguns pecados são cometidos em um sentido externo, mas esse pecado em particular envolve fortemente a vida de ambas as partes e das pessoas ao seu redor. A única coisa que Deus pede de você é que honre seu relacionamento com Ele, dê a si mesmo o máximo respeito e dignifique seu relacionamento atual ou futuro com a pessoa certa. Você não perde nada quando escolhe esperar até o casamento. É provavelmente uma das coisas pelas quais você se orgulhará. Se você está entediado, insatisfeito ou angustiado, usar outra pessoa para aliviar sua situação nunca é a resposta certa. Além disso, o arrependimento é o primeiro passo a ser dado após tomar consciência de sua impureza. Nunca é tarde demais, meu amigo e minha amiga. Aprenda com o caso de Davi e não deixe que este pecado se torne ainda maior. Lembre-se de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que declara: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Como podemos realmente discernir se alguém tem más intenções ao entrar em nossas vidas? Existem sinais de alerta a serem observados ao embarcarmos em novos relacionamentos e amizades? Como podemos identificar com segurança se alguém que mal conhecemos é uma pessoa má? Essas questões profundas pesam hoje nas mentes de inúmeras pessoas em todo o mundo. Cada um de nós anseia por felicidade e paz genuína. No entanto, quando indivíduos indesejados invadem as nossas vidas, a alegria e a paz que procuramos podem escapar. Em vez disso, enfrentamos pensamentos negativos, ansiedades e, às vezes, até depressão, simplesmente porque permitimos que pessoas erradas influenciem nossas vidas. Neste vídeo, vou guiar você através do processo de reconhecimento de indivíduos com intenções maliciosas, aqueles enviados por forças do mal, e vou ensinar como salvaguardar você e seus amigos e a sua família da influência dessas pessoas. Recomendo que você fique conosco até o final. Meu amigo e minha amiga, é fundamental ter discernimento na hora de escolher um parceiro para a vida. Uma combinação errada pode bagunçar as coisas e destruir o plano de Deus para você e até mesmo ser um atraso na sua vida. A Bíblia nos alerta sobre o diabo e suas maquinações. O plano dele não é ver os filhos de Deus prosperando em seus relacionamentos e casamentos. Ele quer o oposto. O diabo quer bagunçar as nossas vidas para que elas não reflitam Jesus aqui na terra. Vejamos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja, o diabo não suporta casamentos fortes e felizes, e não quer que os filhos de Deus experimentem as bênçãos de um casamento abençoado. Portanto, é importante ser sábio e manter os olhos abertos na hora de escolher um parceiro para a vida. Agora, vamos nos aprofundar em como identificar uma pessoa enviada em nossas vidas pelo diabo com más intenções. Número 1. Ela é enganosa e indigna de confiança. Mateus capítulo 7, versículo 15 nos alerta: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Alguém enviado pelo diabo muitas vezes esconde sua natureza enganosa atrás de uma fachada amigável. Mesmo que às vezes pareçam bons, suas verdadeiras cores acabarão aparecendo. Essas pessoas podem parecer irmãos na fé, mas na realidade estão trabalhando contra nós em nome do diabo, com o objetivo de atrapalhar nosso caminho na vida e no destino. Jesus nos adverte: estejam alerta contra elas. Essas pessoas vêm até vocês disfarçadas de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Em outras palavras, fique de olho em suas ações e palavras. Se elas exibem consistentemente características negativas e vão contra os ensinamentos de Deus, então não estão verdadeiramente alinhadas com Ele. O foco dessas pessoas geralmente está em seus próprios sentimentos e desejos, e não na orientação de Deus. Portanto, fique atento a esses sinais e evite essas pessoas. Número 2. Elas são orgulhosas. Você pode identificar uma pessoa enviada pelo diabo para a sua vida quando o orgulho ocupa o centro das atenções. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, o apóstolo Paulo esclarece isso.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esses indivíduos raramente se concentram nos outros porque sua principal preocupação são eles mesmos. Suas conversas giram em torno de mostrar suas conquistas, conhecimento e autoimportância, deixando pouco espaço para outros. Em vez de enaltecer os outros, procuram impressionar com suas realizações. Você notará falta de elogios ou apreço pelos outros, pois eles permanecem cegos pelo seu egocentrismo. Identificar esses indivíduos torna-se mais fácil quando você observa como eles fazem tudo a seu respeito, esperando que os outros os sirvam e os admirem, em vez de incorporarem um espírito humilde. É crucial reconhecer e compreender a importância de nos afastarmos dessas influências orgulhosas e egocêntricas em nossas vidas. Número 3. Essas pessoas são encrenqueiras. Veja o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos da fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes, mas depois disso, não tenha nada mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Se alguém parece provocar problemas com frequência, causando conflitos e dividindo relacionamentos, essa pessoa pode estar sendo influenciada pelo diabo. Esses indivíduos muitas vezes carregam amargura e acreditam que são perfeitos ou quase perfeitos. Você nunca os pegará espalhando mensagens do amor, do perdão e da cura de Deus. Você nunca verá essas pessoas falando bem dos outros. Um indicador-chave é a relutância delas em abandonar as mágoas do passado, agarrando-se às feridas em vez de procurar a cura. Não negligencie esses sinais em seus relacionamentos. Eles são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Número 4. Indivíduos que se envolvem em comportamento imoral. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 nos aconselha: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. No mundo de hoje, isso se tornou uma questão significativa, mesmo entre os verdadeiros cristãos. Surgem questões sobre os limites físicos nos relacionamentos. Os cristãos devem se envolver fisicamente durante o namoro? O padrão de Deus é absolutamente claro. Qualquer forma de intimidade sexual pertence aos limites do casamento. Se você notar um comportamento imoral consistente em alguém com quem você está namorando ou com quem está se relacionando, isso é um sinal de que essa pessoa pode estar sendo influenciada pelo mal. Nesses casos, é aconselhável se afastar e, se for o caso, se proteger. Número 5. Essas pessoas não se arrependem. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21 descreve um grupo de pessoas que se recusa a se arrepender apesar de enfrentar pragas. Elas persistem em adorar demônios e ídolos, cometendo vários pecados. Quando alguém permanece no pecado, isso indica um longo caminho a percorrer em sua jornada espiritual. Não fique com alguém que se recusa a mudar, especialmente quando reconhece seu erro. Essa pode ser a maneira de Deus dizer que essa pessoa não foi feita para você, meu amigo e minha amiga. Esses sinais são apenas um vislumbre do que você pode notar quando alguém é influenciado pelo mal. Mantenha-se vigilante e em oração em seus relacionamentos e confie em Deus para te guiar para longe de influências negativas. Além dos sinais que discutimos, outro marcador de alguém influenciado pelo diabo é a tendência de ir a extremos, muitas vezes fazendo coisas sem remorso. Suas ações aparentemente boas podem ter motivos ocultos, e atos de bondade podem ser um meio de manipulação. Essas pessoas tentarão fazer você acreditar que não encontrará ninguém como elas. Mas preste atenção, isso não é verdade. Romanos 16, versículos 18 ao 20, nos adverte sobre tais indivíduos. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso,
Me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quando alguém é marcado por Satanás, você notará uma resposta negativa em sua caminhada e comunhão com Deus. Satanás pretende impedir que você tenha uma vida plena e um casamento feliz, te roubando a paz, a alegria e as bênçãos que Deus tem reservadas. Ele pode fazer você ignorar a natureza pecaminosa de uma pessoa, levando você a desejá-la ao máximo, tudo com a intenção de destruir seu relacionamento. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15, ressalta a natureza enganosa de tais pessoas. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deus revela intencionalmente esses sinais para te proteger da pessoa errada, mas o diabo tenta corroer essas convicções, usando a sua dor como uma porta de entrada para te afastar de Deus. Esteja vigilante, se apegue firmemente a Deus e reconheça que o diabo explora qualquer abertura na sua comunhão com Deus para enviar influências destrutivas em sua direção. Abandonar a vontade de Deus e sucumbir aos prazeres do pecado pode ser perigoso. Mantenha o foco em Deus, e se alguém tentar te levar a desejos pecaminosos em vez de promover um relacionamento mais profundo com Deus, entenda que essa pessoa pode ser enviada por Satanás para atacar você. Confie em Deus, não tenha medo e permita que Ele faça a sua vontade em sua vida. Lembre-se, os relacionamentos são complexos e o diabo pode tentar interferir, mas Deus está sempre com você para te ajudar a superar tudo. Mantenha seu coração puro, seus motivos corretos e suas intenções diante de Deus. Ele concederá a você os desejos do seu coração, incluindo uma pessoa temente a Deus. Concluindo, deixe o Espírito Santo guiar seu relacionamento. Ninguém jamais se perde seguindo a orientação do Espírito Santo. Exorto você a se render à orientação de Deus e a obedecê-lo quando ele começar a te incentivar a evitar ou a abandonar alguém que não foi feito para você. Você descobrirá a paz que transcende todo entendimento quando se submeter a Deus em todos os aspectos da vida, especialmente nos seus relacionamentos. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Ao procurar uma pessoa que te coloque para cima e te compreenda, é crucial reconhecer os sinais de alguém que pode ser que apareça por motivos não tão nobres. Hoje vamos nos aprofundar em uma questão delicada, mas muito séria: a distorção dos princípios do relacionamento divino por parte daqueles com intenções maliciosas. Primeiro, é crucial compreender que todos nós lutamos contra o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos lembra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é sobre atirar pedras, mas buscar clareza e verdade. Agora, vamos falar sobre a sedução do pecado, uma tática frequentemente usada por aqueles que se desviam. Não é sobre apenas as ações em si, mas a intenção e persistência por trás delas. Imagine andar em um caminho espiritual e encontrar uma pessoa cuja presença parece te afastar da luz e levar você para as sombras. Ela não está apenas lutando ao seu lado, ela está tentando ativamente te prender em comportamentos e pensamentos que distanciam você de sua fé e de seus valores. Não são erros ocasionais, mas um padrão consistente de tentar te induzir a realizar desejos de maneiras que entram em conflito com a palavra de Deus. A sedução sexual é um dos exemplos mais claros disso. Não é apenas um convite ao pecado, mas uma tentativa direcionada de despertar e explorar desejos de uma forma que nos afaste da pureza e da integridade espiritual. Essa sedução pode se manifestar de várias formas, cada uma delas visando alimentar a carne e desviar a atenção das coisas de Deus. Mas é aqui que a esperança brilha. Efésios capítulo 6, versículo 11 nos encoraja: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A consciência é o seu escudo e a fé é a sua espada. Ao compreender esses sinais e permanecer firme na oração e nas Escrituras, você pode enfrentar esses desafios não com medo, mas com a força e a sabedoria que vem do alto.
Então, enquanto você passar por relacionamentos e namoros, fique vigilante. Olhe além da superfície e peça discernimento. É mais do que apenas evitar influências negativas. É sobre seguir um caminho que leva à verdadeira alegria, paz e amor, o tipo que ressoa no coração da sua fé. Imagine isto: duas pessoas unidas por um relacionamento buscando orientação na Bíblia, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22 fala da submissão da esposa ao marido como da igreja a Deus. Este não é um conceito ultrapassado ou uma relíquia cultural. É um princípio atemporal enraizado na própria estrutura da criação, conforme destacado em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 11 a 14. Quando compreendida e aplicada corretamente, esta dinâmica promove uma relação de respeito mútuo e amor sacrificial. Assim como Cristo liderou com amor e servidão, o marido também deve liderar, priorizando o bem-estar da esposa acima do seu próprio. No entanto, surge uma reviravolta sombria quando o indivíduo, movido por motivos sinistros, distorce estas escrituras sagradas para obter ganhos egoístas. Tal pessoa, talvez influenciada por forças mais obscuras, aceitará a instrução divina destinada a cultivar o amor e transformará isso em uma ferramenta de controle e subjugação. Em vez de incorporar o amor sacrificial de Cristo, esta pessoa exigirá submissão incondicional, não através de amor e respeito, mas através de manipulação, culpa e até mesmo força bruta. É importante reconhecer que a verdadeira submissão em um relacionamento cristão é um ato voluntário de amor e confiança, e não uma obrigação forçada. A Bíblia fala ao coração, encorajando uma submissão voluntária e amorosa, não coagida. O próprio Jesus demonstrou liderança através do sacrifício, muito longe das táticas dominadoras e egoístas de alguém com más intenções. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de permitir que tal amargura crie raízes. A busca pela perfeição pode levar a uma vida repleta de decepções, transformando a adoração em ressentimento. Isso é especialmente importante em relacionamentos em que alguém pode colocar o parceiro em um pedestal tão alto que, inevitavelmente, isso cairá. Não é apenas evitar ser decepcionado, é sobre compreender a essência humana, imperfeita, mas redimível através da graça e do amor. Hebreus capítulo 12, versículos de 14 a 15 oferece um plano profundo para navegar nessas águas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz da amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Esta passagem não é apenas um aviso, é um apelo à ação. Ela nos convida a promover a paz e a santidade, não apenas dentro de nós mesmos, mas também nas nossas relações com os outros. Em um mundo onde a perfeição é muitas vezes idolatrada, devemos nos lembrar da beleza, da graça e do perdão. Um relacionamento marcado pela amargura carece de espaço para a graça. Quando o perdão é negado, o amor é restringido. Como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado, que abraça as imperfeições e vê através dos olhos da graça. Ao atravessar as águas do namoro, esteja atento aos sinais de amargura. Procure uma pessoa que entenda a beleza da graça, que valorize a paz acima da perfeição e que caminhe na humildade de saber que todos nós somos obras em andamento. Deixe que seu relacionamento seja uma prova do poder redentor do amor que é paciente, gentil e infalivelmente misericordioso. Esteja atento àqueles que podem aparecer como um lobo com pele de cordeiro. Esses indivíduos movidos por motivos mais obscuros são hábeis em detectar vulnerabilidades. Eles não procuram edificar você, mas sim aproveitar suas inseguranças para obter ganhos. Paulo, na sua sabedoria, advertiu em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6 contra aqueles que se infiltram nas famílias e capturam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados e desviadas por diversas paixões. Este aviso não é sobre gênero,
mas sobre reconhecer aqueles que atacam os mais fracos. Considere uma pessoa que, em vez de celebrar sua singularidade, se concentra em suas dúvidas, usando isso como uma ferramenta de manipulação. Ela pode prometer o mundo se você comprometer seus valores, ou pode usar seu desejo de conexão para te prender a um relacionamento tóxico. Isso é uma miragem distorcida do apoio e do amor que você merece. Lembre-se, a pessoa certa é aquela que reconhece suas vulnerabilidades, mas escolhe caminhar ao seu lado, oferecendo força onde você vacila e celebrando sua resiliência. São essas pessoas que entendem que o amor verdadeiro consiste em edificar um ao outro e não em explorar fraquezas para fins egoístas. Ao continuar em seu caminho, arme-se com sabedoria e discernimento. Reflita nas palavras de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 31, que fala do corpo de Cristo como uma unidade composta de muitas partes, cada uma com sua função distinta. Assim como cada parte é essencial e valorizada, você também é em seus relacionamentos. Procure alguém que honre e respeite você, que veja o seu potencial e esteja comprometido em crescer ao seu lado. Não busque alguém que usaria suas vulnerabilidades como um trampolim para o engano. Imagine isto. Uma pessoa entra em sua vida aparentemente perfeita, enchendo você de palavras e ações que parecem satisfazer seus desejos mais profundos. Ela é atenciosa e tudo parece bom demais para ser verdade. É aqui que a cautela deve ser o seu guia. A essência de tais pessoas pode estar envolta em engano e seus motivos escondidos sob um verniz de bondade. Imagine este cenário como uma árvore em plena floração, de beleza inegável, mas com raízes potencialmente tóxicas. No início tudo é vibrante e cheio de vida, mas logo você notará uma mudança. A bondade e o amor, uma vez dados gratuitamente, podem começar a parecer correntes, ferramentas usadas para amarrar e controlar, em vez de conectar e valorizar. Não é apenas ter cuidado com uma pessoa ruim, é sobre reconhecer os sinais de uma presença profundamente destrutiva em sua vida. Considere a sabedoria compartilhada em Romanos, capítulo 16, versículos de 18 a 20, onde fala daqueles que não servem a Deus, mas aos seus próprios desejos. São essas pessoas que, com palavras mansas e lisonjas, enganam os corações dos ingênuos. Esta passagem não é apenas um aviso, é um chamado à vigilância. Ela encoraja você a ser sábio em relação ao que é bom e inocente do mal, assegurando que o Deus da paz em breve esmagará Satanás sob seus pés. Em seus relacionamentos, busque um vínculo que eleve e apoie, não um que manipule e controle. Esteja atento àqueles cujas ações não estão alinhadas com a pureza e sinceridade de suas palavras. O amor verdadeiro, o tipo que reflete o amor de Cristo, é estimulante e altruísta. Não procura ganhar, mas dar. Não prender, mas libertar. Ao se aventurar em seus relacionamentos, leve consigo a armadura da sabedoria e o escudo da fé. Deixe que estes sejam seus guias, orientando você em direção a conexões que honrem e reflitam o amor e a paz de Deus. Nesta jornada você não está sozinho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo está com você, oferecendo força, sabedoria e discernimento enquanto você navega nas águas do companheirismo e do amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo está com você, oferecendo força, sabedoria e discernimento enquanto você navega nas águas do companheirismo e do amor. Considere os momentos em que você se sente irresistivelmente atraído por alguém. Não é apenas algo superficial, mas uma atração mais profunda e emocionante. Esse sentimento é mais do que apenas uma fantasia passageira. É uma voz suave vindo do seu coração, buscando explorar um vínculo que pode ter sido orquestrado por um poder superior. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Este versículo nos lembra que às vezes nossas atrações mais profundas podem fazer parte de um plano maior. Agora é essencial diferenciar essa atração divina da mera paixão humana.
Embora o último seja passageiro, o primeiro tem uma pureza e persistência que se alinham com o amor e os ensinamentos de Deus. Esta conexão não se trata de obsessão, mas de interesse mútuo e respeitoso que honra os valores e as crenças de ambos os indivíduos. Você já se pegou refletindo sobre alguém e ao mesmo tempo sentiu uma proximidade única com essa pessoa? Talvez essa pessoa encontre motivos para estar perto de você ou vocês se encontrem em lugares inesperados. Estas ocorrências não são meras coincidências, mas podem ser sinais de uma ligação mais profunda, como diz Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esta escritura pode sugerir que quando 2 almas se unem em pureza e fé, elas estão em sintonia com o plano de Deus. Ao sentir essa conexão, você pode se fazer várias perguntas. É este o sentimento de amor que Deus pretendia? Poderia esta ser a pessoa certa que complementa sua jornada de fé? É fundamental abordar essas questões com oração e reflexão, buscando a orientação de Deus para compreender a verdadeira natureza dos seus sentimentos. Lembre-se, uma conexão que está constantemente em sua mente, mas que honra os ensinamentos de Deus, é única. É um vínculo que vai além do físico, tocando o espiritual. Não se trata de encontrar alguém perfeito, mas de descobrir um companheiro que compartilhe sua jornada rumo à fé e ao crescimento. Vamos aos sinais de que uma pessoa está constantemente lembrando de você. Número 1. Ela se lembra de datas importantes, trabalha duro por você e te corrige quando você está se afastando de Deus. Em meio à agitação da vida diária, alguém especial se lembra do seu aniversário, da data que vocês se conheceram, ou até mesmo do dia em que você foi batizado. Isto não é apenas uma mera coincidência ou um sinal de uma boa memória. É um reflexo das prioridades do seu coração. Em Provérbios capítulo 27, versículo 19, está escrito: Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando alguém te estima profundamente, essas datas ficam gravadas em seu coração, ressoando em seu espírito. Não se trata da capacidade de lembrar datas. Todos nós esquecemos coisas, mesmo as importantes. Mas quando alguém pensa constantemente em você, essas datas se transformam de meros números em um calendário com marcos significativos, celebrados e homenageados. Essa lembrança é uma forma de homenagear não apenas o dia, mas você como pessoa, reconhecendo a mão de Deus ao trazer você para a vida dela. Considere suas próprias experiências. Você consegue se lembrar de cada aniversário, de cada amigo ou membro da família? Provavelmente não. Mas há uma grande chance de você se lembrar do aniversário de alguém de quem você gosta profundamente. É a mesma coisa quando alguém pensa em você. Seus dias especiais tornam-se marcos em sua jornada de afeto. Mas não se trata apenas de lembrar datas. É sobre o esforço e a intenção por trás disso. Essa pessoa pode fazer de tudo para tornar esses dias especiais, para mostrar de maneira tangível o quanto ela te valoriza e respeita. Isto está lindamente alinhado com 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, que nos ensina que o amor é paciente, gentil e sempre protetor. Ao lembrar e honrar suas datas importantes, ela não está apenas demonstrando amor, mas também respeito, pelo que esses momentos significam em sua vida e em sua fé. Além disso, essa lembrança é um reflexo do desejo dessa pessoa de se alinhar espiritualmente com você. Quando alguém te corrige gentilmente, te levando de volta ao caminho de Deus, isso é uma indicação profunda de seu cuidado e consideração. Provérbios, capítulo 27, versículo 17 diz: Assim como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia a outra. A atenção dela ao seu bem-estar espiritual demonstra um profundo respeito e amor por você, baseado na fé. Em um mundo onde muitas vezes estamos distraídos e esquecidos, encontrar alguém que se lembre não apenas dos seus dias especiais, mas também do seu caminho espiritual é um tesouro. É um lembrete sutil, mas poderoso de que você está constantemente em seus pensamentos e orações.
Que isto seja um farol de esperança e um testemunho do tipo de amor piedoso que nutre, respeita e cresce à luz dos ensinamentos de Cristo. Número 2. Ela imita as suas ações, não tirando, mas amplificando o seu relacionamento com Deus, refletindo sobre as muitas maneiras pelas quais navegamos nas marés dos relacionamentos. Há um comportamento específico que é um testemunho profundo da consideração que alguém tem por nós. É um comportamento enraizado na essência da conexão e da admiração, muitas vezes despercebido, mas profundamente impactante. Essa característica, um sinal sutil, porém poderoso, é o ato de espelhamento. Imagine caminhar ao lado de alguém cujo coração se alinha tão intimamente com o seu que começa a refletir sua própria essência. Não se trata apenas de adotar a sua escolha de palavras ou frases. É uma ressonância mais profunda onde ecoam o seu humor, o seu estilo, o seu jeito de ser. Este fenômeno, conhecido como espelhamento, não é uma mera imitação. É uma forma de admiração tácita, uma linguagem silenciosa de afeto. Considere os momentos em que você riu com alguém e percebeu que essa pessoa ecoou seu senso de humor único. Ou quando você expressa seus pensamentos e eles ressoam tão profundamente que começam a abraçar suas perspectivas, mesmo das formas mais sutis. Não se trata de perder a individualidade, mas de encontrar um ritmo partilhado, uma dança harmoniosa de personalidades que aumente e não diminua a nossa ligação com Deus. A Bíblia fala de unidade e edificação mútua nos relacionamentos. Num relacionamento onde ocorre o espelhamento, há um lindo alinhamento de almas, cada uma potencializando a jornada da outra em direção ao amor e à sabedoria de Deus. Esse espelhamento vai além de meras palavras, está no olhar atento que permanece por mais um momento. Um olhar que diz: você é importante, suas palavras são importantes. É nos pequenos detalhes que eles se lembram o que você gosta, o que você não gosta, as pequenas peculiaridades que tornam você único. É como se essa pessoa tivesse como missão compreender e valorizar a sua essência. Em um mundo onde a autenticidade é valorizada, alguns podem confundir este espelhamento com falta de sinceridade. Mas olhe mais de perto e você verá que é uma expressão genuína de admiração e cuidado. É sobre alguém que valoriza tanto a sua influência que ela se torna parte de quem ela é. É uma forma de dizer: vejo você, aprecio você e estou aqui com você. Quando alguém se espelha em você dessa maneira, isso é um sinal de que essa pessoa mantém você em pensamento com frequência. É um reflexo do desejo dela de construir uma conexão que transcenda o comum, uma conexão que nutra os espíritos de ambos. Não se trata apenas de relacionamentos amorosos, mas de qualquer vínculo onde o respeito e a admiração mútuos sejam os alicerces. Então, da próxima vez que você notar alguém refletindo seus mineirismos, seu estilo ou sua maneira de falar, reserve um momento para apreciar a profundidade da consideração dessa pessoa por você. É um sinal de um vínculo que não envolve apenas interações superficiais, mas uma conexão mais profunda e significativa. Uma conexão que, à sua maneira única, nos aproxima do amor e da compreensão que todos buscamos em nossa caminhada com Deus. Sinal número 3. A arte de presentear com atenção. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este versículo capta a essência de dar em amor. Trata-se da alegria e da consideração por trás do presente, não do seu valor material. Imagine um cenário em que você mencionou seu interesse por caminhadas matinais. Um dia você encontra um pequeno pacote à sua porta, um par de tênis confortável. Não é apenas um tênis. É um símbolo de alguém que ouve você, lembra dos detalhes e age de acordo com eles para trazer alegria à sua vida. Este gesto é um indicador poderoso de que você ocupa um espaço significativo em seus pensamentos. Presentear bem pensado é uma prova da atenção dessa pessoa ao que você gosta, não gosta e até mesmo aos pequenos detalhes que você mencionou casualmente. É um reflexo de Provérbios, capítulo 27, versículo 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração,
assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Assim como a fragrância apresenta beleza às nossas vidas, um presente bem pensado acrescenta calor aos nossos relacionamentos. Quando alguém te dá algo que se alinha aos seus interesses, não se trata apenas do objeto em si. É sobre essa pessoa dedicar tempo e esforço para entender algo profundamente. Por exemplo, se você é um entusiasta de animais, receber um presente relacionado a animais não se trata apenas do item, mas da pessoa mostrar que valoriza suas paixões e interesses. Além disso, o ato de ceder em um relacionamento não é uma via de mão única. É construir uma conexão mútua, um entendimento compartilhado que eleva o relacionamento a uma profundidade espiritual e emocional. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, somos lembrados: antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa bondade e compaixão são expressadas vividamente por meio de gestos atenciosos. Em resumo, os presentes que escolhemos para alguém especial são mais do que simples itens. São expressões de nossa compreensão, cuidado e carinho. São representações tangíveis dos pensamentos e sentimentos que carregamos em nossos corações por aquela pessoa. Como cristãos, vamos valorizar e praticar este belo ato de generosidade, lembrando que é um reflexo do amor e da generosidade de Deus para conosco. Fique atento a esses sinais sutis, porém significativos, em sua jornada de namoro cristão, pois eles geralmente falam a linguagem do amor mais alto do que palavras. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.